Olá, pessoal do sétimo. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês. É, essa revisão eu vou fazer em três partes. Na primeira parte, a gente vai ver sobre os conteúdos do espaço rural, que é a estrutura fundiária no Brasil, ou seja, como as terras estão distribuídas, e vou falar também sobre a reforma agrária. O que que é, por que ela é importante, né? Para que ela serve. Depois, nesse vídeo também, eu vou introduzir o espaço urbano. Vou falar sobre o processo de urbanização do Brasil. E aí, no segundo vídeo, vai ser só sobre espaço urbano. Aí eu vou falar sobre a rede urbana, hierarquia urbana e abordar os problemas socioambientais. E no terceiro e último vídeo, eu vou falar sobre o espaço industrial. Os tipos de indústria, o processo de industrialização do Brasil e a concentração, industrial no nosso país, tá? Então, essa foi a organização. Primeira coisa, compartilhar aqui a tela com vocês para a gente falar sobre esses assuntos. Então, quando a gente fala da estrutura fundiária no Brasil, uma das coisas que nos ajuda muito a ver como é a distribuição de terras no Brasil são os gráficos. É muito importante vocês saberem interpretar gráficos, porque isso faz parte também da matemática. Então, aqui a gente está vendo a relação entre duas disciplinas, como os gráficos, que são elaborados através dos conteúdos matemáticos, entram aqui na geografia em outras disciplinas, né? Mas vamos lá. Então, vocês podem ver que esse é um tipo de infográfico, né? Ele traz alguns dados sobre a distribuição de terras no Brasil. E aqui ele diz que esses dados são apresentados a partir da porcentagem do número de imóveis rurais, ou seja, a quantidade de propriedades imóvel, a gente está falando de propriedade, em área total. Então, aqui a gente está comparando a quantidade de propriedades dentro de uma área, né, ou o tamanho que essas propriedades ocupam no território brasileiro. As bolinhas de cima equivalem à área das propriedades, perdão, gente. E as bolinhas de baixo equivalem à quantidade de propriedades que a gente tem. Aqui vai indicar o tipo de cada propriedade. Então vamos lá. 90% das propriedades no Brasil, dos imóveis no Brasil, são de minifúndios e pequenas propriedades. Então, 90% das propriedades que a gente tem no Brasil são pequenas propriedades, né? Elas não têm um terreno, né, uma área tão grande. Só que vocês podem ver que aqui a gente tem um dado um pouco estranho, porque 90% das propriedades está em 29% da área brasileira. Então, 90% de propriedades ocupa um espaço de 30% do total de área. Bom, vamos lá. As médias propriedades têm uma relação um pouco mais equivalente. A gente vai comparar mesmo as pequenas e as grandes propriedades. E aí, se a gente observar aqui, a gente vai ver que 2% de propriedades são grandes, ou seja, são terrenos muito grandes. Só que 2% ocupam quase metade da área, que é de 47%. Então, vejam a diferença, gente. Olha só, logo de olhar nas bolinhas, a gente já consegue sacar que aqui tem um problema. Por quê? As pequenas propriedades estão ocupando um espacinho. E as grandes propriedades estão ocupando um espação. Só que não é por causa do tamanho, é por causa da má distribuição de terras.
Então, esse gráfico aqui está indicando para a gente que no Brasil tem uma desigualdade na distribuição de terras. Poucas pessoas, que são as grandes propriedades, ocupam uma terra muito grande, enquanto a maioria das pessoas tem que meio que se virar ali com o restante de terra ou ainda disputar essa terra. Então, essa é uma das maiores problemáticas que a gente tem no espaço rural brasileiro. E aí, na outra prova, eu até tinha mostrado esse gráfico para que vocês pudessem refletir sobre ele e explicar como que está a atual distribuição de terras no Brasil, como é a estrutura fundiária do nosso país. E aí vocês vão observar que esse gráfico, assim como aquele infográfico, também mostram desigualdades. A cor em azul são as pequenas propriedades. 95 por cento dos pequenos proprietários ocupam uma área de 30%, ó, o percentual total da área ocupada por pequenas propriedades. Mas, se a gente olhar o verde, que são as grandes propriedades, significa que 1% dos grandes proprietários ocupa 45%. Gente, o gráfico é muito gritante. Então, esse 1% está dentro desses 45%, enquanto esses 95% aqui tem que caber em 30%. Então, a gente tem uma desigualdade de terras muito grande no Brasil. É isso que esses gráficos nos ajudam a entender, tá? Bom, mas para todo problema existe solução. E aí, qual é a solução para o problema da má distribuição de terras no Brasil? A reforma agrária. A reforma agrária é um conjunto de medidas em que o governo redistribui terras para pessoas que precisam dessas terras, a fim de promover a igualdade social entre todos do país. Porque uma das coisas que está na Constituição do nosso país é que todo cidadão brasileiro tem direito à propriedade, tem direito a ter o seu pedacinho. Mas como vocês podem ver, esse direito não está sendo cumprido. Por isso que o governo cria, então, a reforma agrária, que é para fazer com que esse direito seja cumprido, seja efetivado. E aí, uma das formas de fazer isso é verificar se a terra que está sendo ocupada por grandes proprietários está cumprindo ou não a sua função social. O que que é a função social da terra? Se a gente olhar aqui nesse quadrinho, vocês vão ver que a função social da terra é o básico que todos que têm uma propriedade precisam cumprir. E o que que eles precisam cumprir? O aproveitamento do espaço, a utilização dos recursos sem prejudicar o meio ambiente, cumprir as leis trabalhistas, ou seja, que as pessoas que trabalhem naquela propriedade, elas tenham seus direitos trabalhistas garantidos. Então, o salário, as férias, por exemplo, a contribuição previdenciária, tudo tem que estar incluso, né? Tudo que é direito do trabalhador tem que ser respeitado numa propriedade, né? Então, se o governo observa que há é, uma, um descumprimento na função social da terra, é aí que o governo retira essa terra dos grandes proprietários. Aí aqui na apostila de vocês, tô na página 18, e aí só para registrar bem para vocês lembrarem que a reforma agrária, então, é um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária de um local no intuito de promover a produtividade e igualdade social. Então, a reforma agrária é um conjunto de medidas, o objetivo é, é promover a igualdade
e eles fazem isso alterando a estrutura por meio da reforma agrária, né? Aí olha só, para isso, o governo desapropria áreas rurais que não estão cumprindo a função social da terra, que também está na Constituição, brasileira, no qual se declara que uma terra improdutiva quando não utiliza os recursos de forma considerada responsável com o ambiente ou quando não respeita os direitos dos trabalhadores e dos moradores que estão ali. E aqui embaixo ele vai explicar como que é feita essa reforma agrária. Então, se o governo olha e observa que as terras não estão cumprindo os critérios estabelecidos na função social, essa terra é desapropriada, ou seja, o governo tira o título da terra daquela pessoa que era até então proprietário, paga uma indenização para essa pessoa e distribui essa terra em, entre as pessoas que necessitam, que estão reivindicando aquela terra. E aí eles criam assentamentos, que é toda uma comunidade que se mobiliza para se ajudar. Então, todas as pessoas que não tinham terras passam a ter terras, e tendo terras, elas vão começar a produzir o seu próprio sustento, e através da cooperativa do assentamento, eles vão se ajudando para poder levar essa comunidade a prosperar, né? Então, isso é a reforma agrária, como ela é feita e a sua importância, né? Que é a de promover a igualdade na distribuição de terras no Brasil, tá? E esses movimentos, eles são principalmente é, defendidos pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terras, que é o MST, tá? Bom, concluída essa parte aqui é, do espaço rural, vou começar a introduzir, então, a questão do espaço urbano e a gente vai falar do processo de urbanização, no Brasil. E aí eu vou parar de compartilhar aqui, porque aí eu vou mostrar para vocês, vou fazer um resuminho, né, em um outro recurso aqui. Bom, então, quando a gente fala de urbanização no Brasil, a gente fala, inclusive, de uma relação que há entre o espaço rural e o espaço urbano. Porque para um lugar se urbanizar, ele um dia foi um espaço rural. Ele muda suas características para ser um espaço urbano, né? Mas um dos primeiros fatores que está ligado à urbanização no Brasil é que foi um processo rápido, né? Foi um processo acelerado, e por ser um processo acelerado, acabou não tendo um planejamento. Foi acelerado e desordenado. Desordenado. Então, a urbanização no Brasil aconteceu de forma muito rápida. Isso aconteceu a partir dos anos 50. Então, de 50 para frente, a nossa população começa a haver um processo de urbanização, mas isso foi muito rápido, porque em outros países a urbanização começou com a Revolução Industrial, lá em 1800 nos quebrados. No Brasil, chegou com quase um século de atraso, gente. Então, quando chegou, foi muito rápido. E por a urbanização ser muito rápida, uma das características de urbanizar é que a população se estabeleça no espaço urbano. Só que esse estabelecimento das pessoas aqui nos espaços urbanos no Brasil
foi muito rápido e essa rapidez fez com que acontecesse sem planejamento. Então, as pessoas iam chegando na cidade, iam se instalando em qualquer lugar, e aí a gente tem atualmente vários problemas relacionados a esse processo acelerado e desordenado, como é o caso um dos principais problemas está relacionado à favelização e à segregação socioespacial, tá? E aí, aproveitando que eu falei da Revolução Industrial, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a urbanização no Brasil foi marcada, pela chegada das indústrias. E onde que essas indústrias se estabeleciam? No espaço urbano. Como a gente estudou quando a gente falou dos setores da economia, a gente viu que o setor secundário, que é o da indústria, predomina em espaços urbanos, ou seja, nas cidades. Então, no Brasil e assim como em outros lugares do mundo, esse processo de urbanização teve a ver também com o processo de industrialização. Então, aqui, urbanização e industrialização caminham juntas, tá? Essa coisa de urbanização e industrialização caminharem juntas tem muito a ver com o fato da ampliação das vagas de emprego. Então, muita gente no campo, no espaço rural, muitas vezes não tinha muitas oportunidades, nem sempre tinha emprego na lavoura, nem sempre tinha, oportunidades no campo para que essas pessoas conseguissem, gerar suas rendas. E aí, quando chegam as indústrias no Brasil, abrem muitas vagas de emprego. E aí as pessoas ficam sabendo e começam a sair do espaço rural e ir para o espaço urbano, sair do campo e ir para a cidade para preencher essas vagas de emprego. E aí, à medida que elas iam preenchendo essas vagas de emprego, elas iam se estabelecendo ao redor das indústrias. Então, por isso que a gente tem uma relação entre urbanização e industrialização. É, a industrialização faz com que as pessoas busquem os empregos muito próximos das indústrias e, portanto, se estabeleçam ali, aumentando o processo de urbanização, né? Intensificando esse processo. E então a gente tem aí que a urbanização no Brasil está diretamente relacionada ao fenômeno do êxodo rural, que é essa migração do campo para a cidade. Da medida que as pessoas viam que o espaço urbano tinha mais oportunidade, elas começaram esse êxodo, sair do campo, sair do espaço rural e se dirigir às cidades em busca de uma condição, uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, essas são as principais características que a gente tem do espaço urbano no Brasil. E aí, logo mais, eu volto com a segunda parte do vídeo para a gente falar sobre a rede, enfim, a configuração desse espaço urbano, tá certo? Até mais, gente.